Fala galera, beleza? Hoje nós falaremos um pouquinho a respeito da ecologia. A ecologia então é a ciência que estuda a relação entre os seres vivos e a relação entre esses seres vivos e o meio onde eles vivem. Vamos lá? A palavra ecologia é a união de dois termos, eco, que significa casa, e logos, que significa estudo. Ou seja, em grego, para o português, nós traduzimos como o estudo da casa. Ou seja, é o estudo do meio ambiente. Beleza? Então, antes de estudarmos mesmo as relações ecológicas e outros termos, ou outros temas dentro da ecologia, é importante entendermos alguns termos técnicos. Para que a gente possa entender esses termos técnicos, eu vou começar então com os níveis de organização. Nós sabemos que todos os seres vivos, eles são, tudo no universo na verdade, é formado por átomos. E o conjunto de átomos formam as moléculas. O conjunto de moléculas em um organismo formará as suas organelas, tá? O conjunto de organelas dentro dessa membrana plasmática, lá no citoplasma também, nós damos o nome de célula. O conjunto de células darão origem a um tecido. Vamos pensar num células estriadas cardíacas, por exemplo. Darão origem aí ao tecido muscular. O tecido muscular, por exemplo, pode dar origem ao seu coração, que é um órgão. Então o conjunto de células forma um tecido, no caso tecido muscular. O conjunto de tecidos, por exemplo, vai formar o seu coração, que é um órgão. O conjunto de órgãos formarão então um sistema. Então pensa nos órgãos, o coração, as veias, as artérias, unindo esses órgãos nós temos o sistema, que no caso é o sistema circulatório. O conjunto de sistemas formarão um organismo. Então vamos entender aqui, ó, o sistema circulatório, sistema digestório, sistema respiratório, sistema endócrino e outros sistemas formarão então um organismo. Então, o conjunto de células forma um tecido, o conjunto de tecido formam órgãos, o conjunto dos órgãos formarão então um sistema, o conjunto de sistema um organismo. Beleza, esses são os níveis de organizações básicos. Agora, os organismos de mesma espécie formarão então uma população. Mas espera aí, o que seria então uma espécie? Nós definimos então espécie indivíduos que se assemelham e que em condições naturais, ao cruzarem, geram descendentes férteis. Tá? Então, indivíduos de uma mesma espécie vivendo em um determinado local, nós dizemos que é uma população. Então, se você pensar aí num lago, nós temos então, por exemplo, tucunarés. Esses tucunarés todos ali da mesma espécie formam a população de tucunarés daquele lago, ok? Mas no lago não temos somente tucunarés. Temos tucunarés, temos tilápias, temos algas, temos protozoários. Né? Você tem uma gama de seres vivos vivendo dentro dele. Né? Você tem microcrustáceos, você tem um monte de seres. Então você tem várias populações vivendo dentro desse ambiente aquático. Não é? Então o conjunto dessas populações forma uma comunidade, ou também chamada de biocenose, ou também de biota. São três termos para a mesma coisa. Então, o conjunto de populações temos a comunidade. Ok, essas comunidades elas interagem entre si e interagem com o meio ambiente. Tá? A união dos fatores, né, dos componentes bióticos, que são os seres vivos, mais os componentes ou fatores abióticos, que é aquilo que não é vivo, forma então um ecossistema. Mas peraí, o que seria então os componentes abióticos? Seriam, por exemplo, o solo, seria a água, o calor, seria o vento, a luminosidade. Então são os fatores que não são vivos. Esses são os fatores abióticos. Então a união de fator abiótico com biótico forma o quê? Ecossistema. Tranquilo. Outro termo interessante é biosfera. Biosfera significa a esfera onde tem seres vivos. Então,
Onde nós temos seres vivos, por exemplo, aqui no planeta Terra, esses ambientes fazem parte da biosfera. Dificilmente encontraremos ambientes onde não tem nenhum tipo de ser vivo, tá? Então, quase todo o nosso planeta ele está dentro da biosfera. Ok? Agora vamos falar um pouquinho a respeito, então, de dois termos que levam dúvidas, né? As pessoas ficam meio... confundem esses termos. Primeiro é o hábitat. Hábitat, na verdade, é o local onde o ser vivo mora, onde ele reside, onde ele vai, então, interagir. Então, o ambiente onde um ser vivo mora é o seu hábitat. Agora, um termo que muita gente confunde e usa ele como se fosse hábitat é o nicho ecológico. Nicho ecológico não é hábitat. O nicho ecológico é, então, a função, a importância, é tudo que aquele ser vivo faz para permanecer sobrevivente ali naquele ambiente. Porque todos os seres vivos que vivem num ambiente, possivelmente ele está adaptado àquele meio. Então, as condições que levam ele a sobreviver, as suas formas adaptativas, né, a sua moradia, o que ele faz, a sua função, a sua importância naquele ambiente, é o seu nicho ecológico. Então, o pessoal tende a resumir aí que nicho ecológico é a função, é a importância de um ser vivo no ambiente. Também? Mas só entenda que o nicho é tudo que ele faz naquele ambiente para permanecer vivo. Claro que isso é a sua função, isso faz com que ele consiga sobreviver. Então, o nicho ecológico é tudo que ele faz para permanecer vivo naquele ambiente. Beleza? Pessoal, espero que todos tenham gostado. Se você gostou, curta esse vídeo, compartilhe para algum colega que está estudando ecologia ou que vai estudar ecologia, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, que assim que sair uma nova videoaula, você será o primeiro a receber. Forte abraço, até mais e tchau, tchau!